Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil pra já. Aquele papo fácil solo, que é quando eu tenho algo importante para contar para você. E hoje nós vamos conversar sobre a Lenovo Workstation P5. Sim, eu fiz um review dessa workstation. Estou utilizando esse equipamento há cerca de um mês e meio, talvez um pouco mais, né? Que é uma categoria que nem todo mundo conhece. Então eu estou aqui hoje para contar para vocês a minha experiência, que foi bem interessante. Bom, em primeiro lugar, vamos definir o que é uma workstation. Os computadores estão aí, os desktops estão aí há décadas e é claro que existem diferenças de processadores, computador com processador mais potente, mais memória, mais espaço de armazenamento, mas o que diferencia uma workstation? Veja, uma aplicação doméstica, uma utilização de escritório, né, tem um certo tipo de demanda, o hardware tem um certo tipo de demanda. Agora, e se você precisa fazer um trabalho pesado, um trabalho que demande cálculo, seja análise de dados, seja processamento de imagem, edição de vídeo, enfim, coisas que realmente... sistemas de engenharia, modelagem, CAD, projetos de construção civil, projetos de construção de máquina, enfim, existe uma infinidade de aplicações que têm uma demanda computacional diferenciada, né? Para isso que existem as workstations. Você pode utilizar um computador doméstico ou até uma estação profissional, aí, uma estação feita para uso em empresa, desde que tenha um bom processador para isso, até pode, mas você não vai obter o resultado que você obtém quando você utiliza um workstation. Isso vai ficar bem claro quando eu apresentar detalhes do meu teste. Um dos principais diferenciais de uma workstation são os componentes que são especialmente escolhidos visando resistência, robustez e possibilidade de trabalho em ciclos ininterruptos ou muito pesados por muito tempo. Algo que um computador convencional, um doméstico, não vai ter, né? Então, a Workstation P5, aliás, a P5 faz parte de uma família de workstations que a Lenovo tem, que começa desde os ThinkStations, que são as estações de trabalho móveis. Sim, existem notebooks especialmente projetados também com essa capacidade de processamento diferenciada como as workstations. Mas o objeto aqui é o P5 que estamos mostrando aqui e que foi o que me foi oferecido para teste. Aliás, vendo no site da Lenovo, você vai descobrir que existem vários modelos. A P5 faz parte de uma família que vem desde a P3, P5, P7, PX, tem a P8, que é um pouco diferente porque ela utiliza processadores AMD, uma boa solução também, mas da P3 até a P7 usa processador Intel. A P5 que eu uso é processador Intel. Outra característica interessante dessas workstations é que você, na hora da aquisição, você consegue fazer a personalização. Você escolhe o processador, você escolhe a quantidade de memória, escolhe a quantidade de armazenamento, né? Até a placa de vídeo, né? Aqui no Brasil, o site tem um pouco menos de opções. Eu explorei o site internacional da Lenovo e ali você tem um pouco mais de possibilidades. Mas mesmo assim, você tem bastante flexibilidade para configurar uma workstation da forma que você quer. Aliás, eu falei há pouco sobre a utilização de computadores de perfil pessoal para usos como esse, né? Usos mais pesados. Isso também se faz, infelizmente se faz, eu vou aqui abrir um parênteses, na esfera dos servidores. Empresas menores acabam comprando servidores que nada mais são do que máquinas pessoais e que tem aí um processador Core 7, bastante memória, vai desempenhar como um servidor até um ponto, dali para frente não mais, né? Você não tem a robustez, a resiliência,
a resistência realmente de uma máquina que foi projetada, por exemplo, no caso de um servidor, para trabalhar 24/7. Então essa analogia também se aplica entre máquinas pessoais, mesmo que robustas, com processador e memória avantajados, em relação a uma workstation. Outra diferença importante, vamos falar de processador. Eu citei há pouco aí, casualmente, processador i5, i7, i3, enfim. As workstations se utilizam propositalmente da família de processadores que é utilizado no servidor ou nos servidores. No caso, a P5 aqui utiliza um processador Intel W5 2445 Xeon, da série Xeon. Xeon é uma família de processadores que já existe há muito tempo no mercado, focada em servidor, mais robusto, mais potente, mais forte, né? Não pense que um processador gamer vai desempenhar da mesma forma. Como eu disse, máquinas não especialmente projetadas até um certo ponto entregam. Dali para frente não entregam como uma workstation. Então essa série dos processadores Xeon, por ser utilizada em servidores, tem toda essa resistência, essa capacidade e até a escalabilidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, esse W5 2445 que é utilizado na P5 que eu testei, ele tem 10 núcleos. Cada núcleo capaz de executar 2 tarefas, 2 threads. Então, ele tem 20 tarefas simultâneas possíveis para serem executadas. Um processador de um desktop doméstico, por exemplo, pode ter 2 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, mas não vai ter a possibilidade de processar 20 coisas ao mesmo tempo. Perceberam a diferença? Então esse que é o diferencial, né? Isso falando desse modelo, né? Existem modelos de workstation da Lenovo usando processadores Intel mais avançados que podem ter 24, 32 núcleos, enfim, depende da necessidade. Mas mesmo assim, essa P5, que eu diria é uma workstation, ela não é de entrada, ela não é topo, ela seria uma workstation intermediária, entrega muito. Vou contar isso para vocês. Já que eu falei da família, interessante dizer, essa série P, ela tem um diferencial no design. Há uma parceria entre a Lenovo e a Aston Martin, que fez com que a aparência dos servidores ficasse semelhante à dos carros. Olha aqui, ó, eu vou colocar uma foto do carro, do Aston Martin. Olha o radiador dele, a aparência. Agora olha a foto da workstation, né? Eles são inspirados, então é realmente um design inspirado um no outro. Isso é um diferencial estético, mas ficou bem legal, bem interessante, até mesmo nos detalhes, nas cores, no vermelho, enfim. Isso eu achei bem legal dessa série também. Bom, vamos falar um pouco mais agora sobre a especificação dessa workstation que eu testei. Ela vem com 32 GB de memória RAM, que não é pouco, né? Mas em determinados modelos, essas workstation podem escalar para 64, 128, 256 GB de RAM para aplicações bastante específicas. No caso, essa utiliza 2 módulos de 16 operando em dual channel, ou seja, há um paralelismo da memória para agilizar, aumentar o throughput, aumentar a velocidade de acesso aos dados. Mas essa placa-mãe utilizada nessa workstation, construída pela própria Lenovo, tem capacidade de quad-channel, ou seja, se você tiver 4 módulos de memória, 4 de 16 ou 4 de 8, enfim, você vai ter as memórias trabalhando com 4 vias, aumentando ainda mais a velocidade, aumentando ainda mais o throughput. Falamos do processador, falamos da memória e o armazenamento. Bom, workstation demanda velocidade de acesso, demanda também capacidade de armazenamento. Essa workstation que eu recebi para testes veio com SSD NVMe, ou seja, não é SATA, é aquele que é uma plaquinha de 1 TB,
Mas há diversos slots disponíveis na placa-mãe para ser aumentada essa capacidade de armazenamento, né? Isso é, como eu falei, a modularidade das diferentes configurações que existem. Mas o que mais me chamou a atenção, né? Eu vou aqui fazer uma breve recapitulação para quem não se lembra. Quando houve a mudança, o salto tecnológico dos HDs para os SSDs. Os HDs, dispositivos mecânicos, pratos que giram, cabecinha que procura os dados nos pratos do HD. Um bom HD, um ótimo HD, tinha uma velocidade de transferência da ordem de 100, 120, 150 megabytes por segundo. Não mais, ficavam geralmente na casa de 100, 110. Os primeiros SSD no padrão SATA, eles tinham performance de 500 a 600 megabytes por segundo, ou seja, multiplicavam por 4 o acesso e já era uma diferença muito considerável. Quando se começou a utilizar SSD no padrão NVMe M2, a plaquinha, como eu falei, essas velocidades de acesso, essas taxas de transferência subiram para valores de 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, 2.500, assim, um ótimo SSD. O pessoal gamer aí ia atrás, buscava SSDs com taxa de transferência de 3.500. Bom, o que a gente tem aqui? O SSD que veio nativo nessa máquina tem uma taxa de transferência de 6.8 gigabytes por segundo para leitura e 4.8 gigabytes para escrita, aferidos pelo teste Crystalmark, que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem os resultados, né? Nominalmente, geralmente as informações divulgadas podem diferir um pouquinho, mas eu nem me importei em ir atrás das especificações nominais. 6.8 GB de taxa de transferência, a gente está falando de algo que é 60 vezes mais rápido que um HD convencional. Estamos falando em alguma coisa que é cerca de quase 15 vezes mais rápido que um HD SATA da primeira geração. Então, por isso, o desempenho dessas máquinas é muito favorecido, né? Então, falamos dos 32 GB de memória em Dual Channel, poderia ser Quad Channel. Falamos do processador Xeon, né? Aliás, eu vou precisar falar mais sobre ele, mas enfim, vamos chegar lá. Falei do SSD, né? Bom, o que é interessante é que esse equipamento ele tem uma modularidade muito interessante. Vou mostrar a foto aqui. Ao você abrir a máquina, todos os componentes são facilmente destacáveis para substituição e upgrade. Então a manutenção, existe um termo, vou ver se eu não vou tropeçar nele, manutenabilidade, acho que é esse o termo, é a capacidade de manutenção é muito favorecida, né? Tanto para efeito de substituição de alguma peça que possa apresentar problema, difícil porque são componentes bastante robustos, mas a pessoa pode querer trocar uma fonte, pode querer trocar os SSDs, pode querer trocar a memória ou aumentar a memória, enfim, né? Então isso também é um diferencial bastante interessante. Eu fiquei devendo uma informação sobre o processador, né? O nosso bom Xeon aqui, W5-2445. Assim como vários da sua geração da Intel, ele tem um recurso muito interessante que é a variabilidade da sua frequência de operação. Eu vou explicar. Ele tem uma frequência de trabalho nominal de 3.1 GHz, que é bastante o que dá o desempenho, que dá a velocidade dele, tá? Isso leva a um consumo de energia X, que eu vou até citar já, o TDP máximo desse processador é 175 watts. Mas não que ele gaste isso tudo, eu vou explicar por quê. Esse processador tem a inteligência de, quando sendo utilizado de uma forma leve, ou até mesmo em stand-by, ele desce a velocidade do seu processador para 0,8 GHz, meros 800 MHz, reduzindo bastante o consumo de energia. No meu uso, eu fiquei monitorando isso, utilizando aqui com o gerenciador de tarefas que permite acompanhar essa informação. Ele oscilou entre
2, 2.1, batia 3, 1.2, algo mais simples, 1.0, parado 0.8. Porém, a hora que eu pedi processamento pesado, e vocês sabem, vídeo, vou editar esse vídeo, aliás, no próprio P5, aí sim, ele consegue não só trabalhar no seu limite 3.1, como ele pode escalar até 4.6, ou seja, ele praticamente tem um overclock legítimo previsto no projeto do processador de 50%. Nos meus testes, eu consegui que o processador escalasse a 4.1, fazendo testes de estresse e tal, mas nominalmente ele pode ir até 4.6. Não aconteceu comigo, mas a especificação está aí, a gente acredita. De toda forma, isso resulta numa forma de trabalho da Workstation que é muito versátil. Você não vai gastar toneladas de energia ou despender dezenas ou centenas de reais por mês usando um computador só porque ele é muito forte. Não, se ele não está operando, ele tira o pé do acelerador e não gasta energia. Aliás, durante o meu teste, eu precisei viajar por 2 semanas. E aí eu me lembrei que eu tinha deixado o P5 ligado, né? Bom, pensei comigo, ele tem essa possibilidade aí de reduzir a velocidade, isso não vai ser impactante. E não foi mesmo. Casualmente, mais outras 2 semanas depois a conta de luz chegou, deu a mesma coisa que eu vinha sempre pagando. Então, realmente está aí a prova de que ele consegue administrar a energia numa situação de baixa demanda, de baixo consumo. Se eu falei do processador, eu não posso esquecer de falar da GPU. Esse dispositivo, a P5 Workstation da Lenovo, vem com uma GPU NVIDIA RTX A2000 com 12 GB de memória do tipo GDDR6. Aliás, a memória da máquina é DDR5, a memória da placa-mãe convencional. A GPU é um elemento extremamente importante numa Workstation, porque ela é responsável pelo processamento gráfico e mais. Existem vários tipos de processamento hoje que são delegados à GPU, porque a GPU tem uma capacidade de fracionar em dezenas ou até centenas de pequenos pedacinhos certas informações, que é mais ou menos como funciona uma tela, né? A tela tem milhões de pontos e uma GPU ela tem esse talento de fazer um processamento multiparalelo, por isso alguns tipos de software conseguem utilizar a GPU para esse tipo de função. Por exemplo, software de cálculo, software de engenharia, inteligência artificial, edição de vídeo, renderização de vídeo. Vou contar daqui a pouco, vocês não vão acreditar. Enfim, isso é extremamente importante. A GPU também é um elemento passível de ser escolhido na configuração da Workstation. A RTX A2000 da NVIDIA é uma GPU da linha profissional, não é da linha gamer, é uma linha direcionada a esse tipo de uso exatamente. Tá? Embora eu tenha pesquisado aí em alguns sites, ela também performa bem em jogos, performa praticamente igualmente bem a sua irmã da linha não profissional, mas ela é direcionada para esse tipo de funcionalidade. Agora, pode ser escolhida uma GPU mais elevada, pode ser colocada uma segunda GPU nessa máquina. Tem máquinas que podem trabalhar com mais de uma placa. Olha a placa aqui, essa placa está dentro da P5 e pode ter mais de uma GPU dentro dela. Nos modelos, em outros modelos da linha P, eu acho que na P7 tem espaço para até mais do que 2 GPUs. Então, se é uma demanda extremamente elevada, né, não é a P5 que vai ser utilizada, pode ser utilizada uma outra GPU que tenha essa possibilidade de colocar até mais unidades de GPU dentro da Workstation. Interessante, sabe que eu aprendi uma coisa que eu não conhecia mesmo. A hora que eu fui explorar
essa workstation, explorar o Windows, ela vem com o Windows 11 Professional? Não, ela vem com o Windows 11 Professional for Workstation. Eu honestamente não sabia que existia uma versão específica do Windows para Workstations. Fui pesquisar, fui atrás, e é uma versão que, óbvio, ela favorece a interação com os elementos de hardware que tem mais performance, de maneira a otimizar a entrega de desempenho da máquina nas operações, nas funções de alta demanda. Tá? Então é isso. Então essa máquina vem com uma versão específica do Windows 11. Claro, ele é visualmente, você não faz diferença. Mas lá, embaixo do capô, se você levantar o capô do motor, lá tem aí toda uma série de códigos, rotinas, APIs, enfim, que tem essa diferenciação para que rode os softwares profissionais de uma maneira mais eficiente dentro dessa workstation. Bom, e a minha experiência de uso? Que é o que eu vou contar para fechar esse vídeo. Olha, eu falei que eu ia editar esse vídeo na P5, mas infelizmente não vou não. Hoje é o último dia que eu estou com ela. Depois de gravado esse vídeo, eu vou reformatá-la, vou voltar ao padrão de fábrica, colocar na caixa para devolver para a Lenovo. Mas isso me traz uma tristeza grande. Por quê? Durante essas várias semanas que eu estive com ela, eu não queria saber de outra coisa. Eu tenho o meu computador pessoal, que é um bom computador, mas não é workstation. Ele é um computador que tem um processador i7, tem 32 GB de memória, tem um bom SSD, jamais tão rápido quanto esse, talvez trabalhe perto de 2.000, 2.500, mas uma máquina boa, ela vem me atendendo. Né? Então, só que a responsividade, a agilidade de trabalhar numa workstation é algo completamente diferenciado. Tá? Isso que precisa ficar bem claro. Produtividade, eficiência, essa que é a regra, esse que é o nome do jogo quando se trabalha com uma workstation. Bom, eu vou citar um caso, tirando toda a agilidade de abre programa, fecha programa, troca janela, abre, eu sou meio maluco, eu costumo abrir dezenas de janelas no navegador, no Chrome, no Edge, troca entre tarefas, entre aplicações, isso é muito, muito ágil. Mas claro que não é só isso que te faz ser favorecido por uma workstation. Edição de vídeo, o meu Papo Fácil, que eu estou toda hora editando, publicando, vou dar um exemplo para vocês. O último vídeo que eu gravei, que eu editei, tá aqui, ó. É um vídeo que eu editei, uma conversa que eu tive com a Samsung, tá? Eu fiz a renderização desse vídeo no meu computador habitual de trabalho e na P5. E o resultado foi esse. Sim, você não viu errado. Você não viu errado. Demorou 38 minutos para renderizar o vídeo na minha estação de trabalho convencional. E não é um vídeo tão grande. É um vídeo de, acho que 15 minutos. Mas tem, o arquivo é um arquivo 4K, então realmente é um pouco mais pesado. 38 minutos para renderizar o vídeo em 1080p. Eu não renderizei em 4K, eu gravei em 4K, mas renderizei em 1080p. 38 minutos no meu computador pessoal de trabalho e 3 minutos e 45 segundos na P5. Faz a continha, dá cerca de 11 vezes, quase 11 vezes mais rápido. Eu não estou falando em 20%, 30%, 40%, já seria um ganho bastante considerável, expressivo. 11 vezes, 10.x vezes, ou seja, vamos ficar pelo 10, vai? 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais rápido. Por que essa diferença tão grande? Existe um motivo? Não. Existem muitos motivos. Uma placa-mãe otimizada, acesso à memória mais rápido, um processador especialmente escolhido para visar desempenho, múltiplas tarefas, GPU, a GPU que também, edição de vídeo, costuma dividir a tarefa entre CPU e GPU, o software de edição tem essa capacidade.
Enfim, é tudo, não é um motivo. A memória, o SSD, né? O SSD rapidíssimo, a leitura e a gravação enquanto você renderiza um vídeo. Então, isso que é uma workstation, é um conjunto. Me ocorreu um exemplo agora na cabeça, né? Não adianta você ter um time de futebol que tem um craque. Ele vai ajudar? Claro que vai ajudar. Você pega aí um computador pessoal e bota 64 GB de memória nele. Isso vai ajudar bastante, né? Mas não basta isso. Você tem que ter um time onde todos os jogadores sejam de nível elevado. Se possível, craques, né? Me lembrei agora aqui dos mais experientes que têm cabelo branco como eu, a seleção da Copa de 70, a seleção de 82, que eram realmente exemplos que só tinha cobre ali, só tinha craque. Então uma workstation é isso. Todos os seus jogadores são jogadores de altíssimo nível, trabalhando em conjunto, entrosados, né? Voltando aqui à metáfora do futebol, um cruza, outro passa, outro cabeceia, outro joga a bola na frente, o outro já está correndo, né? Enfim, é sincronismo, é sinergia, né? Isso que faz uma workstation. Você que por acaso está vendo esse vídeo e não tinha exatamente a noção do que é uma workstation, esse é o recado que eu quero dar. Bom, se você procurar no site da Lenovo, você vai encontrar toda a linha de workstation, a ThinkStation, que é um notebook, que é o irmão dessa linha. Claro, ele é portátil, ele é móvel, ele é um notebook, né? Ele tem uma capacidade de processamento extremamente elevada, não igual a um desktop, por razões óbvias, né? Mas é diferenciado, vai ter um desempenho diferenciado em relação a qualquer outro notebook que se possa utilizar como comparação. Neste momento, por uma fatalidade, eu não vou conseguir informar para vocês a faixa de preço desta estação P5, porque neste exato momento ela está indisponível no site. Consultei a assessoria da Lenovo, eles me confirmaram isso, né? Mas de toda forma, você que tem interesse em conhecer mais workstations, seja a P5, a P3, os ThinkStations, vai no site da Lenovo, vou colocar a URL aqui para você dar uma olhada e conhecer, né? Que é realmente uma possibilidade diferenciada de incrementar a sua produtividade com uma ferramenta dessas, né? Que tem toda a diferença para fazer os jogadores. Voltando aqui para a ideia dos jogadores. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like. Você sabe como o YouTube funciona, coloque, deve estar por aqui, né? Isso ajuda bastante o canal. Por favor, se inscreva, né? Nem todo mundo que assiste os vídeos do Papo Fácil ou as minhas avaliações é inscrito no canal. Então eu agradeço muito se você puder fazer isso. Espero que nós possamos voltar a conversar rapidamente, seja num Papo Fácil ou num Papo Fácil solo pra já como é esse, contando algo que é importante para mim. Esse foi mais um Papo Fácil pra já, especialmente para você, falando da Workstation P5 da Lenovo. Até uma próxima ocasião, que não demore muito.